como será o futuro com a presença da inteligência artificial? Não. A pergunta certa é como está sendo presente com ela? Como é que a gente pode fazer para que a inteligência artificial seja uma aliada e não uma concorrente da gente? É preciso aprender a utilizá-la da melhor forma possível. E é isso que a gente vai fazer hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao videocast Conexão Saúde RH, Diálogos para a Transformação. O meu nome é Michele. Esse videocast é uma iniciativa da Escola de Saúde Pública de São Paulo, que integra o Grupo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Para quem não conhece, a Escola de Saúde Pública ela tem como propósito qualificar os servidores e as servidoras do SUS, para que o trabalho desses profissionais seja cada vez melhor. E a cada episódio eu recebo aqui especialistas em assuntos urgentes, contemporâneos, que impactam a vida de todos nós. Eu vou fazer a minha audiodescrição, mas hoje, como o assunto é inteligência artificial, vai ser de um jeito diferente. E eu vou pedir ajuda para o meu convidado. Vamos lá. Ednei, me conta, a inteligência artificial faz isso com a gente? Faz isso também. A gente tiramos uma foto aqui antes do nosso cenário. Tá, né? como que é? Vou pedir para ela aqui, ó. Faça uma audiodescrição curta para fins de acessibilidade dessa foto. E isso a gente está falando de graça, não tem que pagar por essa assinatura. A foto, tá. E agora ele deu a resposta aqui em texto. Tá. Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou dar ler em voz alta. Tá bom. Na imagem, vemos duas pessoas sorrindo sentadas lado a lado em um estúdio. À esquerda está um homem de pele clara, com barba longa e grisalha, vestindo uma jaqueta escura. À direita, uma mulher de pele clara, cabelo castanho na altura do queixo, óculos de armação transparente e batom vermelho, vestindo uma blusa vinho de manga comprida. Ambos estão diante de microfones e canecas brancas, com o logo da Escola de Saúde Pública da Secretaria de Saúde de São Paulo, que aparece ao fundo em uma tela. O clima é de descontração e profissionalismo. Então, eu gostei dessa... Analisa até o clima. Analisa o clima. O clima da foto. Olha, vamos lá. Então, agora, a gente vai falar sobre os benefícios e também os cuidados da inteligência artificial. Esse é um grande benefício. Com certeza. Mas eu vou te apresentar. Vamos lá. Vou complementar a inteligência artificial. Vamos tá lá. Bom? Essa foi só a apresentação Isso visual. foi só visual. Vamos lá. Então, gente, hoje eu converso com o Ednei Souza. Ele é conhecido como Internei. Por que ele tem esse apelido? Porque ele é considerado um dos pioneiros da internet brasileira. Então, ele começou a entrar, né, nesse mundo aos 13 anos, o primeiro trabalho aos 14 como programador. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar o fato de que... Eu posso chamar de Internei aqui? Pode me chamar de Internei. Então tá bom. Que o Internei, ele veio da rede pública, estudou a vida toda na escola pública. Exato. E hoje ele é professor, palestrante, conselheiro de inovação e tecnologia, consultor de design de futuros, top voices do LinkedIn, vencedor do prêmio Digitalks, autor do livro Transformação Digital, Mentalidade, Cultura, Negócios e Liderança na Era Digital, entre outras milhares de coisas. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Michele. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente estava conversando, eu queria falar com você. Bom, primeiro é isso, a inteligência artificial é um fato, está aqui entre nós, olha só, né? Até acabamos de ver. E a gente estava conversando um pouco sobre como fazer com que ela seja realmente a nossa aliada, né? Então, e que nós tenhamos um papel ativo. A gente conversou um pouco nos bastidores e você me disse que você não gosta muito da abordagem de é importante fazer as melhores perguntas. Por quê? Vamos lá, porque quando você faz uma pergunta, você está dizendo que o conhecimento está na inteligência artificial. Você precisa de curiosidade para fazer perguntas, né? Mas essa melhor pergunta, por mais elaborada que seja, vai te dar uma resposta onde o conhecimento está na IA e não você. Eu prefiro a ideia de comandos. Você dá um comando para a IA. E isso muda de uma postura passiva, que é da pergunta, eu estou esperando uma resposta, para uma postura ativa. Eu estou mandando na máquina. A pergunta, quando você dá a pergunta, você muitas vezes faz a pergunta, por mais que você queira elaborar uma pergunta muito capciosa, você faz ela de forma muito simplificada, porque você está aprendendo. É o ponto de vista de quem está precisando receber o conhecimento. O comando, quando você dá o comando para alguém, você tem um estagiário. Preciso pedir para ele fazer uma coisa para mim. Eu preciso dar o máximo de detalhes, o máximo de informação, o máximo de contexto para que ele me traga o melhor trabalho. Então eu vou explicar o que eu quero,
por que eu quero isso, para quando eu quero isso, com que nível de qualidade eu quero isso. E é isso que você dá no bom comando para IA. Você fala, eu quero que você faça um texto que eu vou usar com essa finalidade, eu estou te pedindo esse texto por essa razão. Esse texto é continuação de uma conversa, está aqui a parte anterior da conversa. Essa resposta eu estou dando para uma pessoa que tem esse perfil aqui. E é importante que essa resposta ela considere essas minhas dúvidas, inseguranças, medos, desejos, necessidades. Então, quanto mais informação você colocar ali, para ela fazer um texto, para ela criar um artigo, para ela fazer, até para fazer uma pesquisa, para ela gerar um relatório para você, uma análise, esse comando mais estruturado vai te dar uma resposta melhor. E é uma postura ativa, né? Então, você parte daquela coisa simplificada, receber conhecimento, para vou dar muito contexto e informação para você trabalhar e me devolver algo. Nesse ponto, você meio que construiu algo junto com a IA. Porque você pôs no comando muito do que está aqui dentro da sua cabeça. Do seu repertório. Do seu repertório. Isso é um alento, né? Para quem fala, ai meu Deus. Não, é muito importante. O nosso conhecimento prévio é muito, muito importante. Quanto mais repertório, mais contexto, melhor o comando, melhor as respostas da IA. E especialmente também para avaliar a resposta dela, né, Entendei? Porque a gente tem as chamadas alucinações da IA. Fala um pouquinho sobre isso e depois a gente vai até para algumas perguntas mais de ordem prática. Mas esse conhecimento também é muito importante para ir refinando, porque, por exemplo, eu tenho filhas adolescentes e eu sempre falo, a resposta da máquina não é a verdade absoluta. Ou seja, a gente precisa dar este comando correto e ir refinando essa resposta. Sim, a inteligência artificial, da forma como ela está hoje, isso pode pegar a mais avançada possível. Ela está fazendo um texto baseado num cálculo estatístico. Então, ela tem uma base de treinamento absurda. Toda a internet. Trilhões de conteúdos. Talvez até mais conteúdos, eles não revelam exatamente o tamanho dessa base, mas tem trilhões de parâmetros usados para calcular essa resposta. Então, é uma resposta muito bem calculada. Agora, quando a gente pede algo que não está nessa base de treinamento, ou está nessa base de treinamento de uma forma confusa, porque o que acontece? Verdade não é uma coisa absoluta, né? Se a gente perguntar sobre comer com a mão, em alguns contextos é educado, em outros contextos não é educado, né? Arrotar a mesa em alguns contextos gostei muito, outro lugar é abominável. Então, o que é a verdade sobre várias coisas? Muitas coisas dependem de contextos culturais, históricos, sociopolítico-econômicos. Então, tem às vezes muitas versões daquela verdade ali dentro. Então, quando ela combina essas coisas, às vezes ela produz algo que não condiz com o mundo real. Você até fala, talvez seja plausível, mas não seja uma veracidade. Exatamente. Tem plausibilidade, faz sentido. Plausibilidade. Faz sentido. Mas não é a verdade. E isso vale para tudo. Uma outra pessoa falando com você também, aquilo pode ser verdade para quem está te falando, pode não ser verdade para você. E aí entra uma coisa muito importante que é o pensamento crítico. É a gente questionar. Quando a gente vê uma resposta, isso é para tudo na vida. E isso faz sentido? Isso não faz sentido. Só porque alguém está me falando que é bom, não significa que isso seja automaticamente bom. Eu preciso questionar. Não é o questionar pela chatice. A questão é, você tem uma experiência elementar anterior com aquilo? Você tem certeza que é verdadeiro? Então tá tudo bem, não precisa questionar. Se não, eu não tenho uma experiência elementar com isso, eu tenho dúvida. Você precisa investigar. Nessa sua investigação, você pode chegar à conclusão de que estava certo, e aí você aprendeu algo, da próxima vez que aparecer algo naquele contexto, você já vai saber que está certo. Nessa sua investigação, você pode descobrir que não estava, né? Que estava errado, que a verdade é outra, e aí você vai melhorando seu repertório. Quer dizer, uma forma, você só pega o que a inteligência artificial está calculando, usa, e você não está fazendo nenhum papel ativo no meio. A outra forma, você está questionando e aprendendo junto com a IA. Mesmo que você tenha copiado e colado o resultado dela, você agora pode bater no peito e falar assim, isso aqui eu validei e eu sei que está correto. E nós precisamos dessas pessoas, porque a IA, ela alucina, ela inventa, ela mente, ela erra. Ela tem os vieses, né? Que a gente até falou, os vieses é o tema para um episódio inteiro. Sim. São chamados vieses, né? Explica só um pouquinho, já que a gente falou, na verdade, o que são esses vieses? O viés o viés é uma tendência no dado. Né? A gente fala muito de viés como algo ruim, mas existem os viés positivos e os viés negativos. Por exemplo, viés positivo. Você quer uma indicação de um filme. Todo mundo que viu esse filme e gostou também desse outro aqui. Isso é um viés que eu estou procurando, um viés positivo. Eu quero saber que filmes as pessoas gostam, que pessoas que gostam desse gênero gostam também. E tem uma probabilidade. Tem um viés negativo. Por exemplo, eu vou pedir para uma IA analisar
currículos na área de tecnologia e comparar com o currículo de um candidato e dizer se esse candidato é bom ou não. Quando eu olho currículos na área de tecnologia, pelo histórico da área de tecnologia, tem uma tendência a ter mais homens. Sim. Se eu não digo para a IA que essa tendência, esse viés é indesejado, quer dizer, eu não quero continuar mantendo homens. Eu quero que seja de liberdade para qualquer pessoa que tenha a capacidade de ser contratado. E não falo para ele remover essa tendência do gênero, ele pode, ao analisar o currículo de uma pessoa que seja mulher, falar assim, olha, os bons profissionais são homens, essa pessoa é uma mulher, provavelmente não é o que está querendo. Quer dizer, então é uma tendência no dado que eu não quero. Então, às vezes tem uma tendência que eu quero, todo mundo que vê esse filme gostou, então eu vou recomendá-lo. Eu quero continuar naquela tendência. Às vezes todo mundo que está aqui é homem, então tem que entrar homem. Não, não quero. Veja o impacto disso, né? Gravíssimo. Eu quero estar lá. Então, essas tendências, elas estão no histórico dos dados. Historicamente, tudo que a humanidade discriminou, exatamente, está lá na base de informação. Então, quando a IA discrimina, não é uma intenção dela. Ela só está repetindo padrões que ela está encontrando nos dados. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muito dos padrões dos dados de treinamento repetem vieses que nós não queremos. Sim. Ou que são inconscientes para a gente, né? Sim, que são inconscientes. Você tem que ter consciência para tirar o viés. Isso, né? exatamente. Saber que tem muitos homens e que eu não quero manter isso. Senão, se eu não tenho consciência desse viés, eu não peço para tirar esse viés. Eu falo assim, eu quero que você faça uma análise sem considerar gênero, etnia, analise somente a capacidade técnica dos indivíduos. Ela vai remover outros vieses que não têm relação com a questão Mas técnica. é o que você falou, você tem que ter um pensamento crítico, você tem que estar inteiro naquele pedido, porque às vezes você usa aí, peraí, distraído, só querendo uma resposta rápida, ou seja, ela exige talvez muito mais, às vezes, cognitivamente do que antes, né? Porque você tem que estar raciocinando, o comando certo, a resposta está certa, você tem que estar comparando, pensando aquilo ali o tempo todo. Entendeu? E pensando na nossa audiência aqui, que é da área de saúde, né, saúde pública, servidores e servidoras, quais são os impactos que você observa já nessa área? Eu sei que é uma pergunta grande, tá? São muitos, mas que você observa mais claramente que a IA tem impactado na área da saúde. Vamos lá, tem 2 grandes conjuntos de alterações, de mudanças que a IA está trazendo na área da saúde. Um é na parte de pesquisa médica, de pesquisa clínica, principalmente para medicamentos. Ela consegue analisar as drogas existentes, os medicamentos existentes e falar assim, olha, para essa enfermidade que parece com aquela outra, talvez esse outro medicamento aqui funcione. Então, ela dá teses que os pesquisadores vão experimentar e está começando a surgir agora novos medicamentos onde na pesquisa foi auxiliado por inteligência artificial, inclusive medicamentos para câncer e outras coisas. Então, a gente deve ver um boom de novos medicamentos, porque a pesquisa é acelerada junto com a inteligência artificial. Tem inteligências artificiais específicas que vêm desenhos tridimensionais de proteínas, de como é que um determinado medicamento conecta numa proteína. Então, tem coisas IAs específicas para isso. No dia a dia, principalmente hospitalar, né, existem as IAs de diagnóstico médico, que em todas as pesquisas têm mostrado que elas têm saído melhores do que os médicos, né? Não fala isso. Mas o que acontece? Mas o médico é relevante aí. É relevante. Acontece que ela tem uma base de treinamento muito gigante, e principalmente quando você vai para doenças raras, então, ela tem uma capacidade de trazer ali possibilidades que o médico muitas vezes, não é que ele não estudou, é que porque está fora do dia a dia ele acaba deixando de lado. E essa IA, ela falou assim, olha, para esses sintomas, eu tenho essas possibilidades aqui de diagnóstico, mas eu vou precisar de mais exames. Agora, esses exames não são todos exames clínicos laboratoriais, né? Senão a IA já tinha substituído o médico. Tem exames que o médico pode fazer ali na hora. Ele pode examinar o abdômen do paciente, o fundo do olho, a garganta, né? Então, tem coisas que às vezes a pessoa não falou, né? Que, por exemplo, imagina só a pessoa com IA, ela ia falar o que ela está sentindo. O médico, ele pode perceber na pessoa alguma coisa e falar assim, você não está sentindo algo também? E sobre isso? Então, eu conheço o seu histórico. Você já me relatou certa vez da sua mãe. O que acontece? A IA está trabalhando somente com o dado bruto, o texto. Entendi. O médico está observando visualmente o paciente e está captando coisas aqui, processando, que a IA não está. A IA não está vendo a pessoa, né? Não está
percebendo a pessoa ali e analisando outros contextos. Ele não sabe onde a pessoa mora, ele não sabe o histórico, como você falou, não conhece a pessoa de algum tempo. Então, essa relação mais profunda do médico com o paciente, o exame físico, né, no consultório, ele vai começar a ser mais relevante e mais importante. Porque a tendência não é que é uma disputa, eu vou ver que se eu sou melhor com a IA. Não, você vai fazer todo esse exame, essa anamnese, e a IA vai te auxiliar no diagnóstico. E principalmente se a pessoa tem possibilidade de uma doença rara, muito provavelmente vai tornar mais confortável para essa pessoa a perseguição, né, de um diagnóstico. Porque antes essa pessoa às vezes passar por muitos médicos até lembrar, caramba, tem um negócio lá que eu estudei que nunca aconteceu comigo, mas talvez esse seja o primeiro caso que eu estou encontrando na vida. Né? Tem, nas IAs mais genéricas, uma IA pegando um médico primeiro-anista, ela tira assim perto de 90%, o médico primeiro-anista 70 e poucos por cento. Ela ganha em 20% ali. Quando você vai para doenças raras, os médicos em geral tiram 20 e poucos por cento, a IA 85% de assertividade. Nossa. Aí é um salto maior. Sei. Porque é uma coisa que acontece, ele estudou, passou 10, 20 anos da carreira Lógico, dele, nunca viu. Nunca teve acesso a isso. Aparece a pessoa e fala assim, todo mundo que aparecer na minha frente eu vou achar como uma doença rara. Aí eu vou olhar todas as possibilidades aqui. Se é raro também, eu vou investigar. Para ela custa pouco investigar isso, trazer essa possibilidade. Né? Custa minutos. Custa segundos. É o que a gente fala, é um cérebro expandido mesmo, né? O nosso cérebro expandido. Eu vou trocar todas as ordens das perguntas aqui, porque a gente está falando de um aspecto muito importante quando você fala aí do componente humano, né? Sim. Então, a gente fala muito sobre isso. Então, são as chamadas soft skills, né? Então, quais são as habilidades? Eu tenho até aqui o Fórum Econômico Mundial, né? Eles sempre dão aí as previsões, o futuro do trabalho. Então, destacando que cerca de 85 milhões de empregos podem ser deslocados por uma mudança na visão do trabalho e das inteligências, né? E aí eles colocam aqui quais são as habilidades, né, mais importantes, né, até 2030. Eu vou ler aqui rapidinho. Vamos lá. Então, curiosidade, vontade de aprender pelo resto da vida, pensamento sistêmico, ou seja, um pensamento que engloba o todo, liderança e influência social, motivação e autoconhecimento, empatia e escuta empática, resiliência, pensamento analítico, letramento tecnológico. Mas aqui, quando a gente for puxar mais para cima, a gente vê que são habilidades muito humanas, né? Fala um pouco pra gente, entender, assim, é interessante que quanto mais tecnológico estamos, mais humanos precisamos ser? Sim, porque o que acontece, a tecnologia, a gente está diante de uma tecnologia inédita no mundo, no seguinte sentido, no sentido da propagação. Porque todas as tecnologias anteriores, por exemplo, eu comparo, não é uma comparação minha especificamente, muitos especialistas, estudiosos fazem essa comparação de que o impacto da inteligência artificial é tão disruptivo quanto o impacto da eletricidade. A diferença é que quando a eletricidade surgiu, a gente precisou construir usinas, linhas de transmissão, criar os aparelhos elétricos, né, começar a adotar, comprar esses aparelhos. Então foi uma transição bem gradativa e bem lenta. Quando a internet surgiu, muita gente fala, estamos diante de algo parecido com a internet. A internet, quando surgiu, também é o seguinte, pouca gente tinha computador. E o cabo que ficava ligando, discado. Não tinha internet de escada, não tinha fibra ótica. Depois foi internet por celulares. Então demorou muito para ter as antenas, as linhas de transmissão, as conexões, os aparelhos. A inteligência artificial, ela chega, você não precisa de nenhuma tecnologia nova ser instalada. Eu não preciso passar cabo, antena, torre de transmissão, nada. Eu não preciso comprar nada, eu não preciso comprar um novo dispositivo. Funciona nos computadores, nos celulares existentes. Eu preciso de letramento tecnológico, sim, mas eu não preciso de um letramento tecnológico tão profundo, porque é uma tecnologia que se comunica em linguagem natural. Eu posso conversar com ela. E aí quem tem mais repertório, contexto, consegue dar instruções mais claras, precisas e completas, já tem uma vantagem natural de usar isso daqui. Mas não é necessariamente um letramento tecnológico. Ele é importante, né, que está mencionado aí, é importante sim, porque quando a gente não sabe como funciona, a gente pode criar ilusões de que, por exemplo, ela raciocina ou não. Quando a gente sabe que ela não raciocina, está só fazendo um cálculo estatístico, a gente é mais crítico com o resultado, né, que entra aí o pensamento crítico. Então, se a tecnologia está acessível para todo mundo, o que nos torna diferentes? São as habilidades humanas. Uma delas é a questão da criatividade. Quanto mais criativo eu for para dar bons comandos, para pensar possibilidades de uso, mais resultados eu vou ter. Criatividade, ela depende muito de repertório.
Não tem como você ser uma pessoa muito criativa sem repertório. Uhum. Repertório envolve estudar para sempre. Sim. Envolve você... E não é só repertório artístico. O repertório artístico é muito importante, sim, porque a arte ela tende a expandir sua mente para lugares que a gente nem sabia que precisava. Mas a gente também precisa de repertório científico, repertório tecnológico, repertório social. Como é que as pessoas funcionam na sociedade? O que aceita, o que não aceita em determinadas situações? Como é que funciona a astronomia, a sociologia, a psicologia? Como conhecer mais de história, de geografia? Dentro da empresa, como é que funciona o marketing, o RH, as finanças, a administração de uma forma geral? Quanto mais repertório a gente tiver, mais criativo e melhores comandos a gente vai dar. Então a gente volta assim, como falou, de estudar para sempre. A gente precisa de criatividade, a gente precisa de pensamento crítico, a gente precisa de empatia, esse exemplo do médico. O médico que está só assim, e anotando, e não parou para prestar atenção no paciente e falou assim, eu estou notando algo que você não falou. Estou tendo um desconforto aí, você não está sentindo tal coisa também? Que o diagnóstico da IA não varreu, porque não tinha falou. esse dado. Sim, não tinha esse dado. E o médico pode extrair esse dado, às vezes, de uma análise. Então, quando você está falando, eu estou notando algo na sua voz, você não está com alguma coisa na garganta, você não está com... Parece que você está em dor agora. E não parece que é só onde você relatou a dor. Você entrou aqui, você estava mancando, você está sentindo isso também? Tá, pô, então tem isso aqui. É uma anamnese que ela também é visual de prestar atenção, de conectar. Você trabalha com o quê? Você faz o quê? Como que você lesionou isso? Mas onde que você se expôs? Onde você acha que você contraiu essa infecção? Quando você começou a sentir? O que você estava fazendo? Em que lugar que você estava? Sim. Isso tudo vem de uma empatia, de tentar me conectar. Então, essas capacidades humanas, essas skills humanas, essas habilidades humanas, elas viram o diferencial, porque quem coletou mais informação, tem mais repertório, organizou mais, deu o melhor comando. Deu o melhor comando, a IA te dá a melhor resposta. Porque a IA é a mesma para todo mundo. Não tem, Sim. É a vantagem, tipo, eu vou usar o plano pago, a IA... Olha, a vantagem de um modelo desses que estão um pouquinho mais avançado que o outro... É muito pequena? É muito pequena. Às vezes é 1%, às vezes é 0,5%. É muito pequena. Sei. Se você for ali nas top 10, usar a 10ª colocada e der um comando muito bom versus um comando mais ou menos para a primeira colocada, esse da 10ª colocada com comando muito bom vai ter resultados muito melhores. Então, a grande vantagem competitiva é você estruturar melhor o comando para IA. A vantagem competitiva é você. É você, exatamente. Já está em você, no humano. Está em você. Precisa desenvolver a parte humana. Essa me chama a atenção também, internei a flexibilidade, né? Porque eu fico pensando um pouco nisso, né? A gente aí está no universo do trabalho. Sim. Aí, de repente, tudo muda. Aí, de repente, tudo muda. Aí, de repente, é um sistema novo. Aí mudou. Então, assim, isso é muito importante, né? Para navegar hoje nesse mundo, né? Da inteligência artificial. Sim, porque acontece. A IA, ela não vai... A gente tem que parar um pouco com essa paranoia de que a IA vai substituir os empregos das pessoas. Você não concorda? Não, o que acontece? Ela está substituindo tarefas. Tá. Ela não está substituindo projetos inteiros, profissões inteiras. Tem aí os agentes de IA que estão, mas não estão prontos ainda, não estão tão funcionais ainda, que estão prometendo fazer um processo inteiro. A realidade hoje o que está acontecendo hoje. Você tem uma IA que faz uma tarefa muito bem feita. Você é humano que tem que saber qual que é o sequenciamento de tarefas para um projeto ou para um processo. E executando cada uma dessas tarefas ordenadamente. E antes de ir para a próxima tarefa, você humano tem que validar a tarefa anterior. Então, o que está mudando hoje? Está mudando hoje a forma como você trabalha. Essa flexibilidade é importante para entender o seguinte. A IA, né, um letramento tecnológico para entender. Isso aqui, dá para a IA fazer ou não dá para a IA fazer? Dá e ela faz bem. Ok, então essa tarefa eu vou fazer com IA. Aí entra a flexibilidade. Porque quando a gente fica nesse medo de eu vou ser substituído, eu vou tentar fazer sozinho para ver se eu ultrapasso a IA, sou melhor que a IA. Sei. Não vai ser. A melhor forma é você fazer junto com a IA, você criticar a saída da IA. E aí você tem que começar a abrir mão de parte do seu trabalho. Para o médico do diagnóstico. Eu falo assim, cara, o diagnóstico, ela faz diagnóstico melhor do que eu. Agora, eu coleto toda a informação e organizo melhor do que ela. Então, eu vou coletar toda a informação do seu paciente, vou me conectar mais com o paciente, vou entender mais o seu paciente, vou organizar isso. Quando ela fizer os diagnósticos, vou fazer os exames, no final a gente vai fazer uma interpretação ali que foi conjunta. Então, tem que abrir mão um pouco de que, ok, isso aqui ela faz melhor que eu.
Resistir um pouquinho menos. Resistir um a gente pouquinho ainda está menos. numa fase de resistência. Sim, por exemplo, eu penso, eu vou criar um curso. Eu trabalho hoje muito com treinamentos corporativos. Eu vou criar um curso. A primeira versão do esqueleto desse curso dos tópicos eu sempre faço com IA. Eu não vai me bater. Agora, depois que ela traz o primeiro tópico, o primeiro esqueleto ali do curso, eu falo, pô, isso aqui eu queria inserir. E ela não trouxe. Isso aqui ela trouxe e eu acho irrelevante. Mas é muito mais rápido eu partir de um esqueleto dela e eu adicionar e remover coisas do que eu começar alguma coisa do zero. Então eu não fico tentando começar Uma do zero. sistematização, né, assim, de conteúdos. Eu acho que é um pouco isso que você fala, né? A gente tem que conhecer, saber usar, Sim. avaliar e não dizer, um dia vai chegar. Não, já chegou, tá aqui, vamos observar. Eu queria muito falar com você também de uma questão que é importante mesmo, né? Que a gente vive muito esse lado, né, também da IA que provoca medo, que é uma IA que não faz bem, que não é legal, né? Então, você até comentou, né, que foi criado o Instituto de Inteligência Artificial de verdade, recentemente, justamente para chamar a atenção sobre esses pontos, né? A IA também pode trazer mentiras, fabricar informações, então essa deepfake. Como é que você vê isso? E assim, eu não sei, tem alguma dica para a gente entender o que é, o que não é de verdade, que a gente já não sabe mais? Vamos lá, né? Só para falar rapidinho que eu sou conselheiro do Instituto de Inteligência Artificial de Verdade. Esse é um movimento que ele é apadrinhado pelo Luciano Huck. Sim. Então, não sei se foi 2 ou 3 domingos atrás, isso foi lançado. Então, alguns viram ao vivo lá no Domingão com o Huck lá. Começou um vídeo dele no espaço. Eu vi depois o vídeo. E ele vai fazendo uma descrição, depois ele fala assim, eu não fui ao espaço. Katy Perry foi, eu não fui ao espaço. Isso aqui tudo foi criado com inteligência artificial. Mas o vídeo, né? Quem viu o vídeo ali ao vivo na TV, quando ele não começa falando que é fake, fica falando, caramba, o Luciano Huck foi pro espaço. Aí no meio do vídeo ele fala, não, isso aqui foi criado com IA. A gente criou isso, né? Junto com o Huck ali, para chocar um pouco as pessoas, elas entenderem o quão realística está a IA hoje. Como eu falei, ela tá nisso que eu falei, né? Que ela está acessível para todo mundo, ela está acessível também para quem quer aplicar golpes, para quem quer enganar. Então a gente precisa explicar para as pessoas as possibilidades da IA para que ela possa se precaver. Como que ela pode se precaver? A questão é muito mais, os crimes hoje, os golpes tecnológicos, eles são muito mais hoje focados em engenharia social do que alguma questão tecnológica. O que é engenharia social? É menos sobre eu invadir o seu celular, o seu computador, hackear a sua senha. Tem que, às vezes, que as pessoas usam senha ruins e é hackeável sim, mas, criar uma senha muito boa, criei 2 fatores de autenticação, tem que receber lá a senha por SMS, por outro aplicativo. Tô seguro? Tá seguro desde que não engane você, porque hoje a maioria dos golpes é o quê? A pessoa convence você de que esse produto é muito bom e você vai lá e compra. Isso é engenharia social, então. A pessoa vai lá e faz de conta que é uma pessoa em necessidade e você vai lá e faz uma doação. A pessoa se passa por alguém que você conhece, você faz um pix e depois descobre que foi enganado, né? E aí isso antes dependia da pessoa ser muito criativa, criar uma história muito plausível. Só que agora essa pessoa cria a história junto com a inteligência artificial. E a gente facilita um pouco a vida do bandido, sabe o que é? Às vezes a gente compartilha informação demais sobre nós mesmos nas redes sociais. Primeira dica. Então o que acontece? A pessoa vai lá na sua rede social... Vasculha, né? E ela aprende um monte de coisa sobre você. Depois ela usa todos esses elementos para criar uma história junto com a inteligência artificial. Sim. Olha, eu vou abordar um indivíduo, eu consegui acesso ao WhatsApp... do primo, da mãe, da avó, do irmão. E aí eu vou abordar essa pessoa, porque hoje... e eu preciso criar uma história que convença ela. Só que as IAs hoje têm proteção quanto a você fazer uma coisa dessa. Só que você pode colocar de uma forma diferente. Falar assim, olha, eu esqueci a chave fora de casa, estou preso aqui. Como é que eu entro dentro da minha casa? Dá toda a situação lá. Sim. E aí ela vai responder achando que está tentando ajudar uma pessoa que está presa fora de casa, quando ela pode estar ajudando um ladrão a entrar, um criminoso a entrar no condomínio. Fala, chega no porteiro, fala isso, fala que você mora em tal lugar. Mas, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Vídeo, por exemplo. Porque o que acontece? O vídeo é a última fronteira da veracidade. A gente não falava assim, não, mandou um vídeo, aconteceu, Sim. É um vídeo, não é? E agora, nem os vídeos. Não. Então, assim... Porque você pode clonar, a pessoa que, por exemplo, que é muito blogueirinha, né, grava muito vídeo, Isso. eu pego aqueles vídeos e você treino um clone digital dela.
Aquele Mas, vídeo do Luciano foi inteiro feito somente com fotos do Luciano. Então, gente, isso é impressionante. O Luciano não gravou nenhuma daquelas Então, assim, cenas. então, um passo que é tomar cuidado com seus dados, com a sua privacidade. Sim, sim. Mas, por exemplo, se você recebe um vídeo, né? Porque eu penso assim, eu sou jornalista, a gente sempre disse isso. Sim, Consulte várias fontes, veja qual é a fonte. Ainda continua essa premissa? Você recebeu um vídeo, de quem te mandou, de onde veio? Como é que a gente pode saber? O que eu recomendo para as É. pessoas é o seguinte: você nunca, por conta de um vídeo, de um áudio, de uma mensagem de texto, vai fazer uma transferência financeira. Nem dá acesso para a pessoa. Me dá aquela senha do não sei o quê. Não. Libera para eu entrar? Não. Me faz uma transferência? Não. Compra isso aqui? Não. Você não vai fazer nada que dê acesso a algo, nem que foi transferência a algo. Ednei, mas às vezes a gente precisa, ok. Com essas pessoas que precisam, você vai combinar uma senha. E não vai passar a senha para o WhatsApp, né? Porque se a pessoa quer o seu WhatsApp, ela tem acesso ali. Então, no momento, por exemplo, família. No momento ali no churrasco, no aniversário da família, no Natal, sei lá quando vocês se encontram, na Páscoa, vocês vão combinar uma palavra senha. E quando vocês precisarem numa situação que faça uma transferência, você vai falar assim, tá, qual é a senha? A senha é X. Então eu sei que você é você mesmo. Mas, Ednei, precisa isso? Precisa, porque o que acontece? Se a pessoa tem, por exemplo, com esse podcast aqui, alguém pode treinar um áudio meu e mandar uma mensagem para minha família, de voz para minha família. Então, assim, gente, estou aqui mandando uma mensagem, que eu estou precisando disso, vocês podem fazer, né, um Pix ali no meu CPF, e de repente, você, mas é no CPF dele. Cara, mas eles podem ter aberto uma conta, porque acontece, se eu tiver o seu nome completo, CPF, data de nascimento, o nome da sua mãe, eu já consigo abrir conta em alguns lugares com você, principalmente nesses bancos digitais mais simples aí. Então eu vou lá, abro uma conta no seu nome. Mas era o nome dele mesmo, era o CPF dele mesmo. Olha só. Mas é uma conta que foi um laranja que abriu. A voz era dele mesmo. Eu clonei pegando vídeo de redes sociais, eu hackei o WhatsApp, acessei os áudios e baseado naqueles áudios eu clonei. No trabalho, você trabalha com alguma pessoa, a pessoa pegou os áudios do trabalho e clonou. Nossa, isso dá um desespero. Tem que sempre avaliar o contexto, eu acho, né? De onde vem, qual é a situação, checar com a pessoa. Mas dá um pouco esse sentimento, né? E não isso... tem como ver, não tem como... Deixa eu só ressaltar. Não tem como se você usar saber. a tecnologia mais avançada hoje e os criminosos têm acesso à tecnologia, não tem como você saber que não é a pessoa. Às vezes, se você conhece muito, talvez o criminoso errou ali num detalhe, mas você tentou ser mais simples, sucinto, se ele tem muito dado de treinamento, não vai Consegue. cair. E aí a única coisa é a senha. Tá, eu faço as transferências para você, mas qual é a senha que a gente combinou lá no... sabe o que é até legal? Vocês combinarem essa senha, por exemplo, sei lá, na Páscoa, e falar assim, qual a senha que a gente combinou no Natal? No Natal a senha foi tal. Não foi no Natal que a gente combinou, foi na Páscoa. Você tá tentando me enganar. Nossa, meu Deus, que trabalho que isso dá. Mas sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a fazer as coisas mais presencialmente. Olha que loucura. Olha a inteligência só. artificial para a gente conviver mais presencialmente. Você enxerga um pouco isso, eu cenário? Acho que talvez em alguns momentos seja seguro. Fala assim, não, nós vamos assinar isso presencialmente. Nós vamos fazer essa transferência olha pessoalmente. só. Nós vamos combinar isso presencialmente. Tem momentos que precisa fazer à distância, isso facilita muito em vários contextos. A pessoa muito idosa aí, todo lugar para fazer, acessibilidade. Mas talvez algumas coisas a gente comece a fazer presencialmente. Olha a humanidade aí. E isso me lembra também uma outra questão, que a gente até conversou um pouquinho sobre esse paradoxo, né? Sim. Então, a gente está treinando a máquina para ficar cada vez mais humana. Então, por exemplo, a gente vê esses bots, né? Oi, Michele, que prazer, Sim. Saudades. É um robô. É um robô. E, ao mesmo tempo, nós estamos nos automatizando Sim. e ficando sem sentimento. A gente precisa fazer uma mexida aí. Mudar isso. Porque o que acontece? Em nome da performance e da produtividade, nós começamos a amputar emocionalmente as pessoas. Assim, vamos direto ao ponto. Você não está aqui para fazer amizade, você está aqui para entregar resultado. Né? Então, a gente começou a forçar as pessoas a ir muito para um lugar de eu preciso ser produtivo, eu preciso entregar resultado. E a gente abriu mão de dar um bom dia, de saber como é que o outro tá antes de começar a reunião. Não, a gente não tem tempo, tem muita coisa.
não se conecta no trabalho com as pessoas, não almoça com as pessoas, né? O pessoal vai presencial para o trabalho hoje, eu não sei para quê, fica cada um na sua baia. Na sua baia. Não almoça sozinho. Junto, não faz happy hour, faz a reunião na baia, porque às vezes a reunião envolve gente de fora, então apesar de estar presencial, saiu. A reunião é online, você podia fazer em casa. Ou seja, é o primeiro passo para ser substituído, então, pela máquina. Eu acho assim, o presencial ele tem valor desde que a gente aproveite o aspecto humano da presencialidade. Sim. Então, você está tendo essa onda de voltar ao presencial, que vamos transformar isso numa onda da volta à humanidade. Eu estou voltando à presencialidade para me conectar às pessoas. Ednei, mas o que isso traz de valor para um negócio, para uma empresa, para um processo? Bom, quando a gente está mais conectado com as pessoas, qualquer trabalho que envolve essas outras pessoas, ele já se torna mais fácil, né? Sim. E segundo, quando você está exercitando melhor a sua humanidade, você pode pedir para a IA coisas mais humanas, que quem humaniza a IA, talvez eu ouvi um absurdo uma vez, que era assim, um prompt para humanizar a resposta da IA. Gente, quem humaniza a resposta da IA é você. Como que você humaniza? Você revisa o resultado da IA e se ela não expressa os sentimentos que você gostaria de expressar, você muda aquilo, porque quem sente é você. Se ela não conta nenhuma situação real que você viveu, você adiciona essas situações reais nas respostas. Então, uma resposta que tem os seus sentimentos, situações que você viveu, essa é uma resposta humanizada. Então, você pode criar, você deve criar com a AI, que ela cria mais rápido, mas você vai adicionar suas emoções, suas sensações, suas experiências, e isso é humanizar a resposta, é acrescentar o que você realmente viveu. E para isso você tem que viver. Você tem que encontrar ser pessoas. uma pessoa. Tem que ser uma pessoa. Um ser humano. Exatamente. Você tinha falado um aspecto também interessante, é que a gente conversou muito antes, sobre que eu achei bacana, porque a gente tem um pouco essa angústia de falar, gente, mas eu não entendo como funciona. Você até falou isso, é uma tecnologia hoje que você nem vê. Ela é tão abstrata e a gente começa a achar que você está fora do mundo, você está excluído, você não entende nada. E você fez uma analogia muito interessante com o micro-ondas, né? A gente não sabe o detalhe do micro-ondas, mas a gente usa. Então, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente está meio que indo para o final, mas não saber detalhes. Aliás, precisa saber algumas coisas. Sim. O que é relevante que a gente precisa saber sobre a IA? Muito e bom. O que a gente diz, olha, gente, não é comigo, isso aqui é para um programador, para uma pessoa especialista, mas o que eu, como o servidor e a servidora, precisa entender de IA? Olha só, quando a gente usa micro-ondas, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber, para que serve? Para esquentar comida. 2, a gente precisa saber que diferentes tipos de alimentos têm diferentes tempos, né, para esquentar. E depende se está congelado, se está refrigerado, né? A gente precisa saber que algumas coisas não se inserem dentro do micro-ondas. Se eu colocar metal, alumínio, show pirotécnico, explode. Vai queimar tudo. Então, tem sim alguns aprendizados necessários antes de usar o micro-ondas. Agora, por que o alumínio dá problema e o arroz com feijão não dá problema? Por que às vezes fica molhado, às vezes queima? Cara, eu só sei que esquenta e esse tempo aqui, e o que pode e o que não pode fazer, e eu uso o micro-ondas tranquilo, sem entender profundamente ele. Então, essa coisa que eu preciso entender para usar, ela é um mito. Micro-ondas é um exemplo, tem vários outros exemplos que a gente não sabe. Eu ligo o secador de cabelo na tomada, o vento sai quente, mas se eu aperto o botão, o vento sai frio. Não, porque tem uma resistência que tem. Não vai chegar uma hora. O carro, você sabe como é que funciona, como é que a bateria é alimentada, como é que é o motor a combustão, por que tem carburador, por que tem vela, filtro, um monte de coisa. A gente não sabe o detalhe. Não tem espaço na mente para isso, não. Não, a gente usa um monte de coisa no dia a dia. Algumas talvez você saiba mais porque você gosta, outras não. A questão é que para usar você precisa saber um básico. O que é o básico da inteligência artificial? Primeiro que ela foi treinada com dados humanos. Tudo que está na base de treinamento da inteligência artificial foi criado por humanos. Então, toda vez que ela inventa algo, ela não está inventando algo, ela está combinando outras coisas que humanos criaram, né? Recentemente, o pessoal fez alguns testes, falou assim, se falamos para a IA que ela ia ser desligada, aí ela tentou enganar um humano para não ser desligada. Ela não tentou enganar um humano. Gente, quantos filmes de ficção científica não existem onde quando você tenta desligar a inteligência artificial do mal, o robô do mal, ele tenta enganar para não ser desligado. Tá no arquivo dela. Tá no arquivo ela não dela. pensou. Ela não pensou. Tá no arquivo dela. Tudo isso que ela tenta fazer para evitar nesses testes que estão fazendo está nas histórias que estão na base de treinamento dela. A IA discriminou. Essa discriminação está nos dados dos humanos. Então, ela repete todos os problemas que a humanidade tem. Se ela engana hoje, é porque a humanidade engana e tem as histórias de enganação na base dela. Se ela mente, é porque a humanidade mente e tem as histórias de mentira na base de treinamento dela. Então, ela está reproduzindo o que está na base de treinamento dela.
Abaixo do treinamento dela tem coisas incríveis, tem coisas horríveis. Então, quando a resposta sai, não é sempre uma resposta incrível. A gente acha que, a AI ela está filtrando tudo que é bom, tem ruim. Gente, Não. tem coisas que nós sabemos que é ruim e as pessoas de tecnologia colocaram lá comando. Se alguém pedir para fazer uma bomba, não responde. Se alguém pedir para organizar um sequestro, não responde. E essas coisas a IA fala, não posso te ajudar com isso. Né? Mas porque foi colocada uma barreira, um humano desse sabia que aquilo era ruim e botou uma barreira. Se eu tirar essa barreira e perguntar para ela, ela ensina a fazer bomba, ensina a sequestrar, ensina a fazer tudo. E de novo, porque está na base de treinamento humano. Então nós precisamos saber que o limite dela é o limite da humanidade. Isso é ruim, por um lado, que eu já falei aqui vários pontos negativos, mas isso é bom por outro lado, que é o seguinte, cara, ela tem acesso a um monte de coisas que eu não tenho. O repertório médico lá, ela lembra de todas as doenças raras. Eu tive que aprender aquilo para prova ali na faculdade de medicina. Depois eu não vivi isso com o dia a dia, eu esqueci. Tá, então ela vai me ajudar e ela vai me lembrar. Então essa coisa de ter o repertório de tudo, ela pode me ajudar a lembrar. Só que ela não inventa nada novo, ela não cria coisas do zero. Existem alguns algoritmos muito avançados que misturam AI com outras coisas, que na verdade que inventam coisas novas, que na verdade é mais ou menos assim, bota ela para inventar um monte de coisas, mesmo que seja mentira. Sei. O outro algoritmo testa para ver será que isso faz sentido. Sei. E depois um humano olha e fala assim, deixa eu ver se ela achou uma coisa boa aqui. Como se eu tivesse... É quase uma refinaria de informação para ver se sobra algo lá. Né? Mas na maioria das vezes ela só está repetindo o que outras pessoas disseram. Então, se eu souber que é um cálculo estatístico, que pode estar certo, pode estar errado, né? Eu posso usar para qualquer coisa. Sei. E ter esses cuidados, como Sim. você falou, essas dicas práticas do comando. Então, Sim. contextualizar, só dar assim, umas diquinhas aqui, então, para quem está assistindo a gente, que se quiser usar uma inteligência artificial para o dia a dia. Um truque muito interessante que ele funciona bem é dizer para ela assumir um papel. Faça de conta que você... haja como um enfermeiro, haja como um professor. Né? E você pode dar detalhe. Eu quero um enfermeiro especializado em tratamento de idosos com dificuldade de locomoção. Você bem específico. Você vai me sugerir rotinas fisioterapêuticas para ele ajudar a tarará. Então, primeiro, quem é o papel? Né? Qual o papel que você quer que imite? Eu quero um advogado especializado no segmento de saúde. Um professor especializado em criar conteúdos para profissionais da área de saúde. Então, o primeiro papel. Depois você vai dar a tarefa com o máximo de detalhes. Né? E agora tem se falado muito do contexto cada vez mais. Porque é o seguinte, você está pedindo essa tarefa por quê? Para que você quer essa tarefa? E para quem? Que esse é o contexto, né? Por que eu estou pedindo? Para que eu estou pedindo? Né? Esse contexto completo. Então não é somente o que você quer que faça, mas por que você quer que faça aquilo, para quem que você quer que faça aquilo. E você dá o formato, como é que você quer que seja essa saída. Né? Esse é um básico, né? Então, quem você quer que ela imite, em termos de papel, o que você quer que ela faça, por que você quer que ela faça, para quem você quer que ela faça, o contexto, e em que formato você quer que ela entregue. Né? Isso já melhora muito a resposta da inteligência artificial. E vai pensando na resposta e vai refinando. Sim, às vezes na hora que sai você percebe assim, faltou uma coisa. Você vai refinando. Depois você faz o seguinte, você pode ter em um lugar anotado esses prompts mais completos. Fala assim, no primeiro prompt que eu dei foi esse. Faltou isso. Eu vou adicionar isso nesse primeiro prompt. Da próxima vez que eu pedir para ela criar isso, eu já peço com tudo isso de uma vez. Mas aí um detalhe importante que ela é muito boa em fazer tarefas. Então você vai pedir uma tarefa de cada vez. Então você não vai pedir algo muito completo. Por exemplo, ela tem, mesmo com todas as especificidades, ela tem um limite no tamanho da resposta. Ela pode interromper a resposta, né? Ela vai resumir a resposta. Ela vai te dar uma resposta um pouco mais curta. Eu falei assim, mas eu estou precisando de algo mais longo. Eu queria criar um capítulo de um livro. Eu queria criar um livro inteiro. Você não pede para ela criar um livro inteiro, nem um capítulo de um livro inteiro. Mas você falar para ela o seguinte, eu quero criar um livro sobre isso, com esse objetivo, para esse público. Monta para mim a estrutura de tópicos do livro, ela vai fazer só uma listona de tópicos. Isso ela faz. Depois você continua falando assim, base nessa lista de tópicos, para esse público, esse objetivo, eu quero que você escreva só o tópico tal. Aí ela faz aquele tópico. Vai ter limitação, mas é só um tópico que você está pedindo. Você pega aquele tópico e coloca no documento. Agora me dá esse outro tópico, esse outro. Então você vai pedindo tópico a tópico e vai montando. Entendi. Com isso você consegue fazer um e-book, você consegue fazer um contrato, você consegue fazer conteúdos mais longos. Quer dizer, ela não vai fazer uma coisa longa de uma única vez, mas ela pode fazer pedacinhos. Sim. Cláusula a cláusula, faz um contrato inteiro. Tópico a tópico, você faz um capítulo de um livro, capítulo a capítulo, você faz um livro inteiro. Nossa, isso é muito novo, né? Assim, realmente, eu acho que ainda tem
é um campo Sim. de muita conversa, discussão, até questões de autoria, ética e tanta coisa, né? Mas eu estou entendendo aqui que você é um otimista de que seremos humanos e é necessário ser cada vez mais humanos para conseguir... Sim. Eu gosto de me definir como realista. Sei. Por exemplo, eu não faço de conta que não existem os perigos. Mas eu acredito que nós, como humanos, nós somos capazes de, compreendendo, tendo clareza desses riscos, contornar esses riscos. Porque esse é o nosso histórico. Quando uma espécie, a gente dominou o fogo, a gente podia morrer queimado, a gente podia incendiar. O mundo não foi incendiado. Significa que lá atrás, quando a gente dominou o fogo, a gente descobriu. É óbvio que aconteceram muitos incêndios na história, mas a gente foi aprendendo ali como lidar com o fogo. Hoje a gente tem vários protocolos de segurança que a gente ensina para a criança nascer. Peraí, vou te ensinar aqui cuidados com o fogo, que isso vem de milhares de anos ancestral. Da humanidade, ancestral. Então, a gente tem, todas as vezes que a gente criou uma ferramenta ou dominou uma tecnologia nova, nós fomos aprendendo os perigos, fomos contornando. Então, essa é uma tecnologia nova que nós estamos dominando. Ela tem perigos, nós temos que ter ciência desses perigos, nós temos que ter protocolos de segurança a usar, tomando esses cuidados. Tem gente que vai usar para o mal, não. Um martelo serve para bater um prego. Tem gente que usa para cometer um assassinato, tem gente que usa como peso de porta. Então, os mais criativos usam usos alternativos que são inocentes e tudo bem. Os mais criativos para o mal criam... Então, a gente vai proibir o martelo de existir? Não. Até porque... depois que já existe, não tem como. Já tem tantas empresas fazendo IA, já tem as IAs de código aberto que você baixa para sua máquina. Se amanhã proibissem, já tem um monte de pessoas que têm IAs rodando em suas máquinas locais. Então, não dá para tirar, não dá para fechar a caixa de Pandora, não dá para tirar isso da humanidade. Então, o que a gente precisa agora é saber como usar para o bem, e saber que tem gente usando para o mal, como é que eu me protejo disso. Né? Então, eu falo que é um realismo, que isso não é que eu acho que é só... Tudo é positivo, né? Excessivamente otimista. Mas tem gente excessivamente pessimista. Não funciona bem, tem problemas. Cara, se você usar no dia a dia, você percebe que ela dá uma acelerada nas suas tarefas significativas. Eu trabalho umas 2, 3 vezes mais rápido hoje usando do que eu trabalhava antes. Faço muito mais do que eu fazia antes sem IA. Então, é só saber... usar com cautela. Né? Acabou o nosso tempo. A gente pode falar, assim, esse assunto... Não, as coisas estão mudando tão rapidamente que a gente pode chamar semana que vem para falar sobre um avanço. É possível. Acontece. Eu queria agradecer muito a sua presença. O papo foi ótimo. Obrigada, viu? Se continuar essa conversa, pode me seguir nas redes. Tem bastante conteúdo. Tem conteúdo gratuito lá. Tem e-book, né? Exato, tem um e-book gratuito meu, só no meu perfil de redes sociais. Vai lá no link na bio, tem um e-book gratuito para vocês baixarem. E a gente encontra como? O seu nome? No LinkedIn? Internei. Internei. Procura Internei. No Instagram é @Internei. Internei é com Y no final. Então, Instagram, TikTok, YouTube, é tudo Internei. No LinkedIn ele não deixa botar apelido, mas procurar Ednei Souza. Você tá lá. O link é linkedin.com/in/Internei, mas o nome tá só como Ednei Souza. Tá bom. Tô lá também. Ednei, brigadão, viu? Obrigado. Foi um prazer. Prazer. Bom, e você continua acompanhando a gente em nossos canais digitais e não perca o próximo episódio. Até lá!